E eu queria falar de uma coisa mais ou menos relacionada com essas questões centrais, olhando para o futuro, olhando não necessariamente para essa crise de agora, mas olhando para problemas que vão ter que ser resolvidos adiante. E fundamentalmente o que eu acho que eu tenho a dizer aqui, que eu acredito que o Brasil, como de resto todos os países da América Latina, mas o Brasil precisa de uma infraestrutura de proteção social capaz de lidar com crises no futuro. Essa infraestrutura precisa ter duas características. Ela precisa ser protegida dos ciclos econômicos, ou seja, ser contracíclica, e protegida dos ciclos políticos, também para ser contracíclico em relação aos ciclos eleitorais, por exemplo. E para que isso aconteça, ela precisa de um pilar operacional, e esse pilar operacional depende de três tipos de inclusão. Primeiro, uma inclusão documental, que é assegurar a toda a população documentação adequada. A segunda, uma documentação financeira, uma inclusão financeira, que é assegurar que toda a população tem acesso a serviços financeiros, sejam eles bancários ou de outro tipo, digitais. E a terceira, uma inclusão digital, que é uma barreira importante para que as pessoas tenham acesso ao mundo digital e que possam operar com rapidez, o que é mais importante nos momentos de crise. Essa crise, ela trouxe algumas coisas novas, mas acho que mais do que trazer coisas novas, ela evidenciou coisas que já eram antigas, que eram problemas muito importantes de todo tipo. Os problemas raciais, por exemplo, são reflexo disso nos Estados Unidos e no Brasil, mas o que ela mostrou claramente, nesse caso brasileiro, é que o Brasil não tem uma estrutura de proteção social muito ampla, com capacidade de cobertura grande, e ela jogou uma coisa muito importante na cara de todo mundo. Ela jogou na cara de todo mundo o fato de que proteção social não é só uma questão de justiça. Proteção social é um pilar de organização da sociedade. Proteção social é um bem público. Isso porque em uma crise de grande escala, ela exige cooperação de grande escala. Cooperação de grande escala só é possível quando você tem algum sistema de solidariedade amplo, um sistema de proteção ampla, social ampla. Então, o que essa crise fez, ela mostrou que literalmente, né, não é figurativamente, literalmente, a saúde dos ricos e a vida dos ricos depende da proteção dos pobres. Diferente do que o exemplo do Leblon está sugerindo, literalmente, se não houver proteção, a epidemia sai de controle. Se a epidemia sair de controle, como já está saindo, né, obviamente, se ela sai de controle, todo mundo vai ser afetado por ela, inclusive os ricos. Isso acontece com toda a crise de grande escala, isso não é só essa epidemia. Então vamos lá. As condições para uma nova epidemia, elas estão dadas. Tá? O mundo é altamente globalizado, com muito trânsito para um lado e para o outro. A gente não sabe como vai ser o futuro, mas é provável que continue sendo altamente globalizado. Isso favorece, por um lado, as pandemias. Por outro lado, existe muita pressão ambiental. Essa pressão ambiental coloca seres humanos em contato com espécies que antes ele não tinha contato com tanta intensidade. Isso favorece o que eles chamam de saltos, né, de uma espécie para outra, de uma doença qualquer, de um patógeno, né, um vírus, uma bactéria, o que seja. Fungo também, que é um problema muito maior do que as pessoas imaginam. E terceiro, para além das questões das pandemias, que a gente não sabe se essa é a pior, se está uma pior ainda por vir, que é possível que venha uma pior, não tem nada que proíba isso, ao contrário, essa pressão continuar, é provável que a gente vai ter coisas de grande escala em tempos relativamente curtos, né? Uma década talvez pouco mais. Mas para além das crises, das pandemias que estão na porta, né? Também estão batendo na porta as crises de natureza ambiental, das quais a mudança climática é mais fácil de entender. Indica que não, é mais ou menos inevitável que a gente vai começar a ter uma série de problemas de natureza ambiental no futuro, certamente não numa escala tão grande quanto a pandemia, né? Provavelmente vai ser em escala menor, como tufão na região A, a brincadeira é assim, a seca no Rio Grande do Norte, a enchente no Rio Grande do Sul ou furacão no Rio de Janeiro. Alguma coisa dessa ordem vai começar a acontecer em algum rio, em algum lugar vai começar a acontecer, que também são crises, embora locais, sejam de grande escala também, elas afetam a cidade inteira, não são eventos de pequeno porte.
E a única maneira de enfrentar esse problema, ou seja, essas crises estão claras que elas estão vindo, é um pouco inevitável. Há coisas para fazer para que elas não piorem, mas que elas virão é quase certo. E por causa disso, a sociedade tem que se organizar de tal maneira que ela esteja preparada para responder a essas crises. E ela não está, em particular no que diz respeito à capacidade de proteger a população, proteção social, ela não está. E se ela não está na capacidade de proteção social, ela também não estará na capacidade de mobilização em grande escala, se for necessário, como é agora no caso dessa pandemia. Essa pandemia exige uma mobilização de grande escala que não está conseguindo ser levada adiante, porque tem um sistema de proteção social que não só não é grande o suficiente, como não está protegido dos ciclos econômicos e políticos. Então está sendo usado, por exemplo, politicamente e não tem os recursos financeiros necessários. Tem várias coisas por trás disso, não quero entrar nos detalhes, mas, por exemplo, as nossas regras, o Brasil tem que ter regras de controle fiscal, mas as nossas regras de controle fiscal, elas exigem os gatilhos de emergência excessivamente rigorosos. Eu entendo algumas dessas preocupações, mas o problema é que se essa crise não fosse uma pandemia e fosse simplesmente uma epidemia em São Paulo, eu considero que seria quase impossível ter o capital político necessário para romper o teto de gastos e fazer uma mobilização em grande escala para combater uma epidemia isolada, por exemplo, no estado de São Paulo. Até porque, do ponto de vista político, talvez houvesse interesse em exatamente ver São Paulo em chamas, né? E não devidamente protegida. Isso sem mencionar cidades menores, né? Se você pega uma cidade Juiz de Fora, que é uma cidade relativamente pequena nesse sentido, quase impossível que o Congresso brasileiro aceitasse, numa reunião, fazer uma mudança de grande escala e uma alocação orçamentária gigantesca para proteger uma cidade desse tamanho. Então, isso dá um sinal de que as nossas regras não são suficientes, elas estão, na verdade, com problemas para enfrentar as crises que vão vir pela frente. E a gente tem que pensar como é que resolve isso. Eu não tenho uma resposta certa 100% sobre isso, mas o que está claro para mim é que é necessário montar uma infraestrutura para essa resposta. O que eu quero dizer com uma infraestrutura? O Brasil tem, por um exemplo clássico, ele tem o SUS, e sobre o SUS é uma infraestrutura. Sobre essa infraestrutura que é o SUS, é possível montar um programa de combate à hanseníase, ou então é possível montar um programa de combate à malária, ou qualquer outro programa que o SUS possa ter. A hanseníase foi resolvida, você pode diminuir o programa de hanseníase e aumentar os seus gastos no programa de obesidade, por exemplo. Você pode fazer realocação. O que interessa é que a infraestrutura para essa operação está pronta. O que me preocupa, então, nesse momento, não é ter um programa de renda básica permanente, temporário, emergencial, universal ou focalizado. Eu acho que essas preocupações são totalmente importantes e legítimas. Só que eu estou preocupado como é que a gente monta a infraestrutura tal que um programa de renda básica permanente possa ser construído sobre ela, ou um programa de renda emergencial possa ser construído sobre ela, e assim sucessivamente. Deixa eu explicar um pouco por que isso não existe. A proteção social no Brasil tem várias dimensões da proteção social, ela não é só a distribuição de renda, né? Mas eu estou preocupado em particular com as transferências de renda, porque a agilidade e a flexibilidade das transferências de renda é muito grande. Então, para uma crise, evidentemente, uma transferência de renda ela tem capacidade de se acertar melhor, por exemplo, do que um programa. Por exemplo, proteção social inclui saúde, proteção social inclui, inclusive, segurança, proteção social inclui um monte de coisa. Estou preocupado em particular, o que eu vou falar aqui é só sobre a distribuição de renda, na verdade, as transferências, programas de transferência de renda. Bom, a proteção social do Brasil nessa dimensão, ela é muito voltada para a proteção do trabalho formal. Isso tem a ver com a história da construção da proteção social brasileira, que sempre foi voltada para a proteção do trabalhador formal. E não é só o trabalhador formal, é o trabalhador formal regular. Por exemplo, acesso ao seguro-desemprego não é dado para todo mundo, é dado para uma fração menor do mercado de trabalho, porque ele exige alguns critérios como permanência de 12 meses no mesmo emprego, etc. Né? No mesmo emprego não, mas contribuição, né? Então ele exige algumas coisas que não são muito comuns num país que tem muita rotatividade. Esse sistema foi todo desenhado para a proteção do trabalho formal, ele protege o trabalho formal de maneira boa, tem lá seus problemas, mas no geral a coisa funciona, a legislação trabalhista brasileira funciona, a proteção social funciona, o sistema previdenciário funciona direitinho. Então não tem ajustes para fazer, mas não precisa, né? Não existe uma lacuna óbvia. E nos últimos 20 anos o Brasil expandiu a sua proteção para a população extremamente pobre, os 20% mais pobres da população. Ele expandiu isso com dois programas, basicamente. O benefício de prestação continuada, que protege pessoas com deficiência e idosos,
E ele é um programa de erradicação da pobreza, no sentido de que ele faz transferência no valor suficiente para que as pessoas não sejam mais pobres. E, do outro lado, o Bolsa Família, que faz transferência de valores mais baixos. Ele não é um programa de erradicação, ele é só um programa de alívio, né, da pobreza. Ele diminui o grau de pobreza das pessoas, mas, de qualquer maneira, ele é um programa extremamente bem-vindo. Os dois funcionam muito bem, todas as avaliações que existem desses dois programas são incrivelmente elogiosas. Tem o problema e o outro, como todo programa sempre vai ter, mas o consenso de quem entende desse assunto é de que as duas coisas funcionam bem. A brincadeira de quem entende desse assunto é dizer, olha, programa no Brasil, se você virou ele para pobre, vai dar certo. Você pode fazer o que você quiser que vai dar certo. Você não precisa nem se preocupar em avaliar, que vai dar certo, tá? Então, basicamente, Bolsa Família e BPC deram certo, funcionam bem. Tem suas características particulares, objetivos diferentes. Não dá nem para pensar que um programa deveria ser misturado ao outro, porque eles estão, inclusive, têm objetivos distintos. Mas vamos lá. Você conseguiu com isso proteger mais ou menos os 30% mais pobres e os 30% mais ricos. O terço mais pobre da população e o terço mais rico da população estão relativamente bem protegidos. O terço mais rico muito melhor protegido do que o terço mais pobre, mas ainda assim existe proteção. O que essa epidemia deixou evidente é que existiam os brasileiros do meio aí, esse pessoal do terço seguinte, né, o terço do meio, que não tinha proteção alguma. Sequer eles eram conhecidos, sequer se sabia quem eram essas pessoas, né? Eles foram sistematicamente desprezados aí por toda a construção de proteção social, talvez por razões até razoáveis, tem a ver com quanto custa, etc. O que eu não consigo conceber, e eu faço meia-culpa em relação a isso, é que embora eles não tivessem uma proteção pronta, que eles não tivessem, por exemplo, informação sobre eles suficiente. Que tinha sido, eu acho que houve uma... Outro dia eu estava sendo entrevistado pela Flávia Oliveira, do Globo, e ela me perguntou de quem é a culpa. E eu, por um segundo, eu parei e falei assim, Flávia, a culpa é minha. É minha, não minha, Marcelo, é minha dos planejadores, pessoas que têm o dever de monitorar isso, profissional, né, funcionário de pé, então, tem o dever profissional de monitorar isso, o dever profissional de reconhecer esse problema, e o dever profissional de propor soluções. Se as soluções são adequadas ou não, se elas são aceitas pelo Congresso, é outra história. Mas o fato é que isso sequer tinha sido monitorado adequadamente, sequer tinha sido proposto alguma coisa adequadamente, com algumas poucas e honrosas exceções, mas sequer isso tinha sido proposto de maneira adequada, e eu fiquei muito, isso me tocou muito. Eu sei que é meio tolo dizer isso, mas isso me tocou profundamente. Eu terminei a conversa com ela e fiquei olhando assim, parado, falei, eu sou parte do problema, não sou parte da solução. E eu fiquei pensando, tem que ser parte da solução agora. A maneira de recuperar a culpa, você chora ou começa a tentar resolver, né? E aí é um pouco isso que eu quero conversar com vocês. Eu acho que a gente tem condições de resolver uma parte desse problema. Uma solução para isso, ela não tem custo absurdo. Proteger tem custo alto, mas montar a infraestrutura é barato. E ela exige duas coisas primárias. A primeira coisa é que precisa haver proteção do ciclo econômico. Por que isso? A proteção social ela tem que entrar exatamente quando a economia vai mal. Então, ela tem uma particularidade. E eu dou um exemplo que ilustra bem essa particularidade. Na recessão de 2016 para cá, a pobreza aumentou bastante. Agora aumentou horrorosamente, mas ela já vinha aumentando bastante. O que se esperaria do Bolsa Família, que faz parte da rede de proteção social? Se esperaria que o Bolsa Família se expandisse bastante para controlar o aumento grande da pobreza. O que aconteceu de fato? Houve uma retração do Bolsa Família, ao invés de uma expansão. Ou seja, o Bolsa Família, por que isso? Por várias razões, políticas inclusive, mas uma delas é que o Bolsa Família é desenhado de tal maneira que ele é um programa cíclico. O orçamento dele, ele depende do orçamento e o orçamento depende da arrecadação tributária. Quando a arrecadação tributária cai, o Bolsa Família tem que cair junto ou ele tem que vencer todos os demais programas do orçamento público para se manter. E isso é sina. É claro que o Bolsa Família vai encolher num período recessivo longo, porque é óbvio que você não vai conseguir competir, não tem capital político suficiente para fazer uma competição tão pesada como essa dentro do orçamento. Ele tem que competir, por exemplo, com a educação, com saúde, é muito difícil, né? Então, a primeira coisa é que qualquer programa tem que ser protegido disso. Tem várias maneiras para proteção. Uma das proteções é, nas regras de ajuste fiscal, tem que ter um gatilho especial para proteção social, para ele ser destravado com mais facilidade, né? Ou seja, esse gasto a gente tem que assumir, por exemplo, e entender que você não pode fazer ajuste. O ajuste fiscal, a responsabilidade fiscal não pode vir às custas tremendas da responsabilidade social, então tem que fazer algum gatilho de escape, uma válvula de escape, caso a pressão comece a ser muito alta.
Mas a outra maneira de fazer isso seria, não são independentes, são contraditórias, são paralelas. A outra maneira de fazer isso é construir um fundo soberano, um fundo que funcione como uma poupança. E essa poupança pode ser alimentada por recursos do Tesouro e essa poupança pode ser usada nos momentos em que o orçamento não der conta de cobrir esses gastos. Não é tão trivial assim, eu não sou ingênuo, tem coisas sofisticadas aí por trás, mas a ideia é que você tem fundos soberanos para várias coisas no mundo. Talvez o Brasil devesse ter um fundo soberano para as questões emergenciais, porque ele vai enfrentar novas crises, ele vai enfrentar novas emergências de grande porte. E existe uma discussão, montar esse fundo em si não tem custo, né? É uma decisão legislativa. Alimentar o fundo, sim, tem custo. Então, isso sim tem que ser discutido em outros termos, qual a velocidade de alimentação do fundo, quanto dinheiro vai entrar no fundo, quanto tempo o fundo vai poder aguentar de orçamento, caso ele não tenha recurso, caso a necessidade apareça. Isso é uma discussão de outra ordem. O que interessa é montar o fundo, e montar um fundo desse não é uma coisa tão exótica assim. Existem fundos soberanos em vários lugares do mundo. Eles estão, de alguma maneira, eles são parte do Estado, mas eles estão protegidos de alguma ação mais direta, por exemplo, de usar esse fundo para fazer alguma coisa especial. Tem que fazer o desenho legislativo direitinho. Eu tenho ouvido pessoas especialistas nisso, elas têm uma série de sugestões para fazer. Tem discussões importantes como esse fundo vai ou não vai respeitar o Pacto Federativo, ou seja, ele vai poder ser utilizado pelos estados e municípios ou não. Porque as crises ambientais, por exemplo, elas vão ser de nível municipal ou eventualmente estadual, mas dificilmente vão ser nacionais, regionais talvez. Não tenho dúvida de que montar um fundo seria uma coisa, um fundo soberano seria uma coisa útil para responder de maneira contracíclica, para a proteção social poder responder de maneira contracíclica ao mau desempenho da economia. A segunda é uma proteção de natureza política. Eu vou dar mais uma vez o exemplo do Bolsa Família versus BPC, porque é fácil de entender. O BPC é um direito. Direito no sentido de que o indivíduo pode exigir o Estado em relação ao pagamento do BPC. O Bolsa Família não é um direito, no sentido de que ele depende da alocação orçamentária e alguém, por exemplo, está na fila, não pode chegar e mover uma ação contra o Estado e dizer eu tenho direito a isso, eu quero receber. A proteção social tem que ser um direito. Nós estamos falando de uma coisa muito elementar, nós não estamos discutindo aqui coisas sofisticadas e caras e literalmente podiam ser entendidas como privilégio. São de coisas muito elementares e podemos eventualmente não estar sequer falando de coisas permanentes, pode ser falar de coisas só emergenciais. Então, esse tipo de coisa tem que ser um direito e para isso, se for criado um fundo, vai haver uma tentação gigantesca de uso eleitoral desse fundo, porque é óbvio que a assistência social é sempre uma moeda eleitoral importante. Então, esse fundo tem que ser protegido com algum mecanismo bom de governança, operar mais ou menos como funcionam os bancos centrais independentes aí, né? Todo mundo aceita mais ou menos, quem é mais fiscalista aceita que o Banco Central deve ser independente. Então, se o Banco Central deve ser independente, então também o sistema de proteção social também tem que ser independente, né? Ele vai poder montar esse fundo, gerenciar esse fundo um pouco com a mesma independência que um Banco Central mais ou menos deveria ter, segundo a visão de muita gente. Isso ajudaria a proteger o fundo de natureza política. Existem fundos desses, vários no mundo, tá? Existem os fundos soberanos puros, que é o caso da Noruega, que pega o dinheiro do petróleo e monta o fundo, mas os Estados Unidos têm vários fundos, que são os fundos de emergência, que os estados têm. Eles, na verdade, constroem fundos que são para emergências em geral. O que eu estou sugerindo é que construa um fundo só para proteção social, que aí ele pode ser exigir menos recursos, mas tem vários estados, né, nos Estados Unidos, que têm os seus fundos. Alguns fundos são relativamente grandes, eles têm regras para como é que eu uso o fundo. E o FMI, por exemplo, sugeriu à União Europeia que criasse um fundo para proteger contra, um fundo soberano também, para proteger contra a instabilidade de natureza macroeconômica, né, especialmente monetária, na União Europeia. Então, ninguém está falando nada do outro mundo, não é coisa que já existe em vários lugares, é só desenhar direitinho. O Brasil tem que fazer os seus ajustes para ter um fundo social. E um sistema de governança desse tipo, um sistema de governança que protege, talvez possa funcionar baseado num conjunto de metas sociais, mais ou menos como o Brasil tem metas de inflação, metas cambiais, já teve no passado. Ele pode ter metas sociais dizendo, olha, quebrou essa meta daqui, tem uma banda que você aceita. A partir dessa banda você dispara o fundo ou dispara alguma válvula de escape no orçamento, porque isso não pode acontecer, mesmo que somente um pouco a dívida, etc. Tem que lembrar que esses gastos nunca são, excepcionalmente agora os gastos são muito altos, mas esses gastos nunca são gigantescos, né? São sempre Bolsa Família. O Brasil gasta hoje com assistência regular mais ou menos 1,5% do PIB. O ideal seria que ele gastasse alguma coisa entre 3% e 5% do PIB, não agora, porque agora está no meio de uma recessão, né? Talvez então tenha que crescer isso devagarinho,
embora gastar numa recessão em assistência social é uma boa ideia, né? Porque gastar em assistência social é contra-recessivo, né? Ele é contra-cíclico, então ele ajuda o país a sair da recessão, especialmente ajuda os mais pobres a sair da recessão. Mas ninguém está falando de coisas absurdas como subir a dívida em 20 pontos, não é nada desse tipo de coisa. São coisas de escala muito, muito menor. Bom, por que eu estou preocupado com um fundo desse tipo e preocupado também com um grau de governança razoável nesse fundo? Se você olhar para a história da desigualdade no Brasil, tem um estudo sensacional feito pelo Pedro Souza, que é meu colega, né? Essa coisa, estudo de grande porte. Chamou muita atenção um comentário que o Pedro fez, dizendo, olha, eu estou identificando aqui que não tem nada que determine a subida e a queda da desigualdade, até que um momento a gente conversando, apareceu a história de que, olha, eu tenho uns ciclos políticos por trás, a desigualdade no Brasil está caindo nos períodos de democracia e está subindo nos períodos de ditadura. E o Pedro levou essa ideia adiante, falou, de fato tem, eu consigo identificar isso, todos os períodos, por exemplo, da ditadura do Vargas, a desigualdade sobe, na democracia do Vargas a desigualdade cai. Quando começou a recessão de 2016, é que na recessão de 2016, logo que começou a recuperação foi muito pequena, tá, no Brasil, mas logo que começou a recuperação, quem estava sendo recuperado era só os ricos. E se a gente monitora o que veio acontecendo desde aí de 2017, 2018, teve alguma recuperação, ela foi muito pequena, mas os pobres ficaram para trás. E o que eu comecei a pensar sobre isso? Eu tenho eu não vou chamar isso de hipótese, que é um pouco arrogante, né? Eu tenho uma conjectura sobre isso. Eu acho que a desigualdade no Brasil dispara depois de toda a recessão. E o mecanismo que está por trás disso é que as ferramentas de recuperação antirrecessivas usadas no Brasil são todas pró-ricos. Como é que você recupera tradicionalmente uma recessão no Brasil? Você faz investimento, você dá dinheiro para as empresas, você cria crédito para as empresas, reduz tributos das empresas, cria todo tipo de facilidade para grandes empresas, não para as pequenas, né? As pequenas empresas geram a maior parte do emprego no Brasil, mas as facilidades são geralmente dadas para as grandes empresas. Ou se cria, por exemplo, uma série de obras públicas que vão favorecer grandes empreiteiras. Muito preocupado como é que vai acontecer a recuperação dessa recessão. Eu acho que uma máquina de proteção social azeitada, ou seja, um sistema de proteção mais bem estruturado, com uma infraestrutura boa, ela vai reverter parte desse problema. Ela, pelo menos, se ela não for a favor se ela não for igualitarista, pelo menos ela vai ser pró-pobre, um pouco pró-pobre. Você consegue, pelo menos, manter os pobres um pouco mais protegidos na recessão e, eventualmente, promover a recuperação mais entre eles. Isso porque o que estava por trás de todos os ciclos também, eu andei olhando para isso, né? O que estava por trás dessa coisa ditadura, democracia, ditadura, democracia, é que as ditaduras vêm, em geral, depois de períodos recessivos ou de péssimo desempenho da economia. Então, elas, na verdade, elas entram como ditadura para resolver várias coisas, uma delas é resolver problemas de natureza econômica, e ao fazer isso, como é um regime ditatorial, você pode adotar a política pró-rico que for desejável, que não existe muita objeção em relação a isso, não dá para fazer no regime ditatorial, os mecanismos de controle disso desaparecem. Então, o que a ditadura cria é mais do que o que ela cria num período, numa recuperação recessiva, são as condições para a concentração pró-rico muito forte. Então, acho que existir um mecanismo de proteção que contorne isso seria bom. Bom, esse mecanismo depende de três coisas, três tipos de inclusão. O primeiro tipo de inclusão é a inclusão documental. Por incrível que isso possa parecer, ainda existe no Brasil muita gente sem documentação, embora seja muito fácil e barato documentar as pessoas. É muito barato e é muito fácil. Um CPF para ser emitido é ridículo as pessoas terem que pagar, mas se eu não me engano, posso estar errado, é R$7 ou R$9 um CPF. Ou seja, não tem razão para o Estado não subsidiar completamente uma coisa dessa, porque quem precisa de CPF hoje em dia é adulto mais pobre, né? Crianças, por exemplo, já têm emissão já no nascimento. Isso teria sido fácil de resolver, a infraestrutura para emitir isso é bancária, até as lotéricas têm capacidade para fazer isso. Não tem razão nenhuma para o Brasil inteiro não ter identificação de CPF, etc. Eu diria mais, não tem razão nenhuma para o Brasil avançar, não ter avançado ainda na identificação digital. Tem obstáculos aí para resolver de problema legal, de como é que você garante sigilo, etc. Mas isso também não é tão impossível de ser resolvido. Uma vez resolvido, não tem por que não fazer isso. É ótimo para as pessoas, vai reduzir, para as pessoas mais pobres, por exemplo, vai reduzir estelionato, vai acelerar os processos, elas não vão ter que ficar indo e voltando para resolver coisas documentais. A quantidade de pessoas que não pode receber o benefício de emergência porque tem documentação insuficiente é uma coisa absurda no Brasil. E tem vários países no mundo conseguiram fazer isso. A Índia é o exemplo mais patente de todos, que é gigantesco
o sistema de identificação deles. E o Brasil, na verdade, conseguiu fazer identificação digital e fez até coisa mais que isso. O Brasil tem um programa gigantesco de identificação biométrica que teve sucesso, que as pessoas ignoram. O Brasil já tem identificação biométrica em grande escala, chamado cadastro eleitoral. O cadastro eleitoral brasileiro é biométrico. Então, até biometria já podia ser usada. O Brasil já mostrou que tem a capacidade para fazer isso. E não é difícil imaginar soluções do tipo, usa as caixas de banco para poder fazer a biometria e, obviamente, paga os bancos para isso. Ou então você cria token daqueles que você bota na rodoviária e ele vai fazendo biometria. Sei lá, isso aí é fácil pensar em soluções, tecnologia não falta para resolver esse tipo de problema. Isso vai resolver milhões de coisas. Uma delas é coisas absurdas no país. Hoje em dia as pessoas têm que dar prova de vida. A pessoa idosa tem que comparecer à agência bancária para provar que ela está viva. Do ponto de vista de tecnologia de imagem, isso pode ser resolvido de maneira quase trivial, porque você tem tecnologia de imagem que reconhece se aquela cara que está passando ali é viva ou não, com a taxa de segurança altíssima. E aí, claro que vai ter uma fraude ou outra, mas o problema, assim como vai ter fraude no banco, vai ter fraude em qualquer lugar. Né? Então, você pouparia um esforço gigante da população, uma série de coisas, você pouparia os custos que as pessoas têm para serem protegidas. É um pouco ruim, as pessoas têm que se esforçar para ser protegidas. É uma coisa meio fora do escopo da ideia. Né? Bom, essa parte tem que ser resolvida e eu acho que isso vai contar com muito apoio dos governadores e dos prefeitos, porque isso dá uma visibilidade política gigantesca. Só um prefeito tolo não vai querer fazer isso, porque isso é uma campanha em grande escala. A campanha em grande escala que vai aparecer o nome dele na frente. Se ele for esperto, ele vai fazer, porque vai passar o caminhão dizendo a fotografia, sei lá, a fotografia dele não pode, né? Mas vai o caminhão dizendo, olha, o governo fulano, o governo está fazendo, vai passar o caminhão rodando o dia inteiro fazendo propaganda, que no fundo é fazendo propaganda dele. O governo cuida de você, o governo está preocupado em cadastrar você. A custo quase zero, porque o custo de emitir um CPF é quase zero, emitir identidade também é perto, não é de graça, mas é muito barato, né? Não é a mesma coisa que manter uma renda básica. A segunda é garantir inclusão financeira, que não necessariamente é inclusão bancária. Você tem tecnologias hoje tão amplas que você não precisa mais ter uma conta de banco no sentido clássico da palavra, e pode até ter, mas não tem razão para isso. A cobertura bancária na metade mais pobre brasileira é muito pequena, mais ou menos metade da metade, né? Só tem cobertura bancária barra financeira. Não tem por que isso. As tecnologias que a gente tem desenvolvido são tão amplas, é muito melhor para as pessoas terem inclusão. Na minha opinião pessoal, inclusão financeira deve ser tratada como uma política social. É um direito como ter direito à saúde, ter direito à educação, é ter direito à inclusão financeira. E é tão bom que nós todos aqui também temos conta bancária. Inclusão financeira resolve problemas, inclusive, de segurança. O cara não vai mais receber o pagamento em dinheiro, vai ser assaltado na saída do ônibus. Uma série de coisas que vão acontecer. Melhora acesso a crédito, melhora transferência de dinheiro de uma pessoa da família para outra pessoa da família que está precisando de dinheiro naquele momento. É bom para todo mundo. Melhora a maneira como você paga. É bom, inclusive, para arrecadação tributária. Porque se fizer direito, você tem um controle das transações. Então, coisas que são fraudulentas, etc., vão poder ser controladas de maneira muito melhor, à medida que você diminui a circulação de dinheiro. Dinheiro é uma maneira simples de fazer as fraudes pequenas. As grandes não, mas as pequenas sim. Então, até para arrecadação tributária isso pode ser positivo. À medida que isso for implementado, eu também não vejo razão para isso. Quênia, que é um país relativamente grande no tamanho, né? Não gigantesco, mas um tamanho suficientemente bom para dizer que deu trabalho, e de renda também não muito alta, ele conseguiu financiarizar ou bancarizar, se quiser, 90% da população. E tem Nepal conseguiu, que é um país de renda bem baixa. Nepal conseguiu fazer isso. Tem vários países que conseguem. O Brasil tem provavelmente um dos melhores sistemas bancários do mundo nesse sentido. Porque como teve hiperinflação, o sistema bancário é incrivelmente eficiente. A terceira é inclusão digital. E eu vou dar um exemplo. A inclusão digital é muito mais do que isso. A inclusão digital geralmente tem 3 pilares. O primeiro pilar da inclusão digital ele é dado pela infraestrutura. Que a infraestrutura é o sistema de redes, né? E a parte computacional, as pontas, né? Os servidores de um lado e os usuários com seus telefones ou computadores do outro. A parte de redes e de infraestrutura de servidores, o Brasil já tem muito bem estabelecida. Ele precisa resolver algumas coisinhas ainda, mas isso está mais ou menos montado, não é um esforço gigantesco. Isso custa muito caro. Isso já está pronto, isso já funciona. A cobertura de rede no Brasil é gigante, a capacidade de cobertura, inclusive, de expansão dessa cobertura já está instalada. O Brasil está pronto para expandir, tem cobertura telefônica, etc. Muito boa, tá? Muito mesmo. É mais ou menos
chega perto, não é igual, mas chega perto da cobertura de eletricidade no país. Tem eletricidade em tudo quanto é lugar. Tá? E cobertura de rádio, telefone, ou internet até por cabo e outro serviço de qualidade superior, também chega muito longe, vai ter sempre um lugar ou outro com problemas, mas no geral está coberto. Então, essa parte da infraestrutura está resolvida. O segundo ponto da infraestrutura está parcialmente resolvido, que é a ponta. É os usuários terem, por exemplo, computador, o telefone, etc. Isso ainda precisa melhorar, mas isso também já está muito resolvido. Tá? O número de pessoas com acesso a computadores, smartphones, alguma coisa desse tipo, cresceu gigantescamente no país e ele poderia crescer mais ainda. Uma porta de entrada para esse crescimento, por exemplo, são as crianças e os jovens. Se as escolas, por exemplo, fornecerem equipamento, que é importante, inclusive, para outras coisas, parte da educação das pessoas, as famílias indiretamente estão sendo protegidas aí, que as famílias que têm crianças e jovens vão estar indiretamente protegidas por isso. Você tem mais ou menos, abre aspas, uma proteção de rebanho, né? Quando muita gente tiver computador numa comunidade, na prática, quase todo mundo nessa comunidade tem um acesso, ainda que não de boa qualidade, mas algum acesso à computação. Então, essa parte da inclusão digital não seria difícil demais de resolver, também não custaria tão caro assim. A terceira barreira que você tem para resolver na inclusão digital é a de qualificação. Isso sim é um problema. As gerações mais... A qualificação para usar computadores, acessar, etc., depende de duas coisas. A primeira é da tecnologia em si, né? Quão fácil é usar o site, quão fácil é usar o aplicativo, etc. O Brasil mostrou que se o aplicativo for bastante simples, mesmo que ele tenha recursos sofisticados, ele vai ser adaptado para muita gente. O WhatsApp é o exemplo clássico disso. Tá? É um aplicativo com coisas relativamente sofisticadas, mandar imagem, mandar som, mandar outras coisas. Ele é usado pela massa da população. Então, é possível, com uma tecnologia de acesso adequada, você alcançar frações muito grandes da população. Sempre vai ter uma barreira ou outra de dificuldade lá na frente. Talvez a porta para resolver essa barreira seja dupla. A primeira, a gente tem que usar o nosso sistema educacional para isso. Então, a gente vai ter que ensinar as crianças a usarem essas coisas, os jovens principalmente, né? A usarem essas coisas, porque eles vão ser a porta de mecanismo de proteção dentro das famílias. Então, as crianças têm que, por exemplo, aprender a usar, abre aspas, o site da Previdência Social. Estou pensando uma coisa um pouco mais sofisticada do que isso, mas eu estou fazendo um exemplo só de graça para poder ficar divertido. A segunda é que, de fato, a gente talvez possa usar o que a gente já tem instalado, que é o Serviço Único de Assistência Social, o SUAS, né, não confundir com o SUS, de Assistência à Saúde, Universal de Saúde, é o Serviço Único de Assistência Social, usar o SUAS como apoio para aquelas pessoas ou famílias que não estão tendo condições, por exemplo, de acessar a internet ou que não têm acesso, mas não conseguem utilizar. Seria uma alternativa. Eu só queria dizer que um governo digital é muito mais barato do que um governo físico, né? Vamos chamar assim, um governo presencial. E eu vou dar um exemplo simples, tá? Se uma pessoa precisa ir na agência da Previdência Social, você tem que manter uma agência, um funcionário, o segurança da agência, e as pessoas têm que ir lá, um horário limitado de funcionamento, do qual das 7 dias por semana só funciona durante 5, tem todos os custos que você puder imaginar de manter uma agência física funcionando. A solução para a Previdência, olha, vamos criar o 136, que é um número de ligação gratuita, cobrar, você telefona para o 136, quem paga a ligação não é você, quem paga a ligação é a Previdência, você tem que manter lá do outro lado um central de telemarketing, que é muito mais barato do que manter, obviamente, uma agência de previdência. Aí você, inclusive, consegue manter, por uma série de razões, você consegue manter a central de telemarketing aberta durante muito mais tempo. Para o usuário, é muito melhor ligar para o 136 do que ter que ir na agência da Previdência, que fica longe da casa dele, que tem que pagar ônibus, tem que sentar na fila e ficar esperando. Essa pessoa trabalha, ela vai perder um dia de trabalho. Perder um dia de trabalho para quem é pobre e trabalha no setor informal é perder uma quantidade, 1/20 da sua renda. É muito dinheiro, né? Perder 2 dias de trabalho e perder 10% da sua renda. Então, é muito dinheiro para a pessoa perder para resolver um problema, que elas só vão porque elas, de fato, estão desesperadas, precisam, de fato, da proteção. Num serviço digital, o custo disso, sequer pagar a operação do telemarketing tem que ser pago, porque isso vai ser feito em boa parte por um robô. Um robô, basicamente, o custo de um robô operar perde zero. Tá? Tem um custo evidente, mas ele perde zero na escala, né? Comparado com o custo de manter uma agência física, o custo é infinitamente inferior. Para o usuário, não tem discussão, é infinitamente melhor telefonar, é infinitamente melhor, se for possível, usar um site, e não é novidade para ninguém. Todas as pessoas ricas que vocês conhecerem na face da Terra
preferem resolver problema no banco online do que ir na agência ficar lá sentado esperando na fila para poder ser atendido pelo caixa. Tá? A mesma coisa acontece com as pessoas pobres, que vão, obviamente, preferir esse tipo de coisa. E, bicho, uma barreira um pouco estranha que é muito fácil de resolver no Brasil. Hoje em dia, o modelo de acesso brasileiro à internet, por exemplo, a serviços, ele é privado, o custo é assumido do ponto de vista privado. A pessoa tem que comprar um pacote de dados, por exemplo, telefones. Vamos supor que você precisa usar o telefone para acessar a Previdência Social, para ganhar o benefício de emergência, né? Tem que comprar um pacote de dados, que não é barato para quem é pobre, e a partir desse pacote de dados você vai lá e acessa o site da Previdência. Não existe nenhuma razão tecnológica na face da Terra para não haver cobrança reversa. Assim como a chamada para o telefone 136 da Previdência é gratuita, não tem por que o acesso aos dados da Previdência não serem também gratuitos. Isso já existe. Primeiro, do ponto de vista trivial, do ponto de vista tecnológico, isso é trivial. Segundo, isso já existe. A Facebook paga pelos dados de WhatsApp no Brasil. Os usuários não pagam os dados do WhatsApp porque a Facebook paga por eles. Não tem por que a Previdência, por exemplo, não pagar por esses dados. Um problema que está acontecendo agora, que isso extrapola essas soluções, elas extrapolam uma rede de proteção social. Elas são boas elas são muito infraestrutura, e porque elas são infraestrutura, elas vão muito além da proteção especificamente no caso de crise. Por exemplo, elas podem afetar o sistema educacional. Um problema que o Brasil está enfrentando agora é como garantir aulas virtuais para as crianças e para os jovens num ambiente no qual as crianças e os jovens não têm, às vezes têm os equipamentos, mas não têm o dinheiro para pagar pelos dados. Não existe razão alguma na face da Terra para o MEC não ter um site, ou sei lá, para quem tem o site, a universidade, a escola, não ter um site no qual os alunos vão se logar e vai ser gratuito o uso daquele dado, aquela aula vai ser totalmente gratuita para eles. Se ele quiser assistir filme, aí é outro problema, aí é privado, de fato, vai ter que pagar pelo dado. Mas não tem nenhuma razão para que esse dado do Ministério da Saúde, da Previdência, do que seja, na telesaúde, por exemplo, que o Brasil precisa ter, não tem nenhuma razão para a telesaúde não ser totalmente gratuita para o usuário. O dado de trânsito para um lado e para o outro deveria ser gratuito. Bom, então, resumindo, o Brasil precisa melhorar a sua rede de proteção social, tem uma janela muito grande, e para isso ele deve construir uma infraestrutura. Essa infraestrutura deve ser contracíclica, andar no ritmo oposto ao ritmo da economia, estar preparado para responder às recessões. Ela deve ser protegida dos ciclos políticos, para ela de fato ser usada quando for necessário, por exemplo, algum conjunto de metas sociais, etc. Protegida dos ciclos políticos para não ser utilizada de maneira eleitoreira. Ela tem que promover 3 tipos de inclusão. Documental, problema que o Brasil vai resolver fácil, barato. Financeira, relativamente fácil e barato também de ser resolvido. E digital, um pouco mais difícil, não é caro também para ser resolvido. Não tem nenhuma razão para o Brasil não ter essa infraestrutura. Sobre essa infraestrutura, é possível montar um programa de renda permanente, um programa de renda temporário, um programa de renda emergencial. É possível montar um programa que abre e fecha, se expande em momentos de crise, se retrai em momentos de bonança. É possível montar programas focalizados, programas universais, é possível montar qualquer coisa. Tá? Então, minha preocupação central é como é que monta essa infraestrutura. O pulo do gato, não lhe parece, esse desafio político de transitar de algo que tem um caráter eminentemente assistencialista no Brasil, historicamente, né, para alguma coisa estrutural, alguma coisa que realmente entre como um bem público no Brasil. Acho que o viés político da proteção social no Brasil ainda é assistencialista por razões que a gente sabe, né? Então, acho que a construção de alguma coisa que realmente adquira uma perenidade intertemporal, né, esse é o grande desafio. A gente vai precisar certamente de construir instituições que balizem e cerquem esses instrumentos de proteção social para que ele saia do caráter assistencialista. Nós estamos vivendo agora um momento com a expansão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele é muito impactante do ponto de vista de valores, né? Ele cobre aproximadamente 60 milhões de pessoas, o Bolsa Família 14,5 milhões. Depois você me corrige esses números, porque eu estou me guiando pelo que eu acompanho paralelamente, né? E o auxílio emergencial ele é temporário, ele vai ser prorrogado mais 2 meses.
e ele vai gerar algum tipo de ansiedade em relação à sustentabilidade disso. Quer dizer, a sociedade, só para ter uma ideia da magnitude desse auxílio emergencial, se ele durasse 1 ano e 8 meses, ele já comprometeria toda a economia que a reforma da Previdência aprovou por 10 anos. É tamanha a envergadura desse projeto. Então, a questão que eu inauguro aqui é saber qual é a sobrevida do auxílio emergencial, qual é a possibilidade de já ainda esse ano ele começar a se consolidar com alguma coisa mais permanente ou um robustecimento do Bolsa Família. Um artigo do Naércio Menezes, essa semana, ele fala, olha, nós vamos ter aí uma surpresa, porque os dados de maio e de junho vão mostrar que nós estaremos na menor desigualdade da história do Brasil. Só por conta dessa coisa do auxílio emergencial, né? E, obviamente, a gente sabe que isso tem fôlego curto, né? A gente já está medindo, né? As medidas já mostram que a pobreza no Brasil caiu. Ela caiu por causa da renda emergencial, né? A pergunta é se isso é sustentável ou não. A pobreza, obviamente, cair é sustentável, né? O problema é se o programa é sustentável. E do ponto de vista da pressão fiscal, provavelmente não, tá? A pressão fiscal que um programa desse cria é muito, muito alta. Então, é difícil você manter ela, ter orçamento para garantir isso durante muito tempo. Eu quero só voltar eu não sei o que vai acontecer, porque é um momento onde depende totalmente de decisões de natureza política, né? Eu acredito que existe uma discussão claramente aberta agora, de que a proteção social no Brasil tem que aumentar. Os dois caminhos para isso, para aumentar, são os dois, têm suas vantagens e desvantagens, mas os dois caminhos estão indo na direção de ou cria-se um benefício universal, infantil universal, um benefício para todas as crianças de 0 a 3, 0 a 6, tem suas vantagens e suas desvantagens, ou, por outro lado, cria-se um Bolsa Família expandido, né? Então, por um lado, a desvantagem principal de um programa de benefício infantil universal é que você acaba tendo que cobrir gente que está em pontos mais altos da distribuição. Talvez pudesse melhor gastar dinheiro com gente mais pobre. Esse é o argumento de algumas pessoas, é um argumento que faz todo sentido, ninguém está errado a argumentar isso, não. Por outro lado, o argumento de vamos expandir o Bolsa Família, ele esbarra num problema. A expansão do Bolsa Família, quanto maior ela for, mais ela vai estimular a informalidade. Não quero explicar os mecanismos aqui para isso, mas ela vai criar as condições para que as pessoas prefiram ser contratadas como empregados informais, trabalhador sem carteira, que é um problema que é pequeno no Brasil, a informalidade no Brasil é de outro tipo, mas vão preferir isso porque elas vão poder acumular os seus salários e os benefícios. E a repressão da justiça trabalhista não vai acontecer porque as pessoas estão, no fundo, fraudando o governo, então, no final, que elas forem contratadas como trabalhadores sem carteira, elas não vão processar os empregados, porque, afinal, elas fazem parte da fraude, né? Então, tem a ver com isso. Os dois têm suas vantagens e desvantagens, não acho que essa é uma discussão bastante sofisticada e tem gente muito séria levando ela adiante. Eu tenho uma posição meio... Para mim, não importa se o gato é preto, se o gato é branco, para mim importa que pegue o rato. Então, eu acredito que as duas coisas, qualquer uma das duas que saísse seria boa. Agora, tem as ponderações políticas, tem toda uma discussão por trás, como é que faz para passar isso no Congresso, que eu entendo que o longo prazo, então tem uma estratégia mais sofisticada aí que tem que ser bem ponderada. O Ricardo Henrique fez várias coisas importantes, tá? Mas uma coisa incrivelmente importante que ele fez lá no passado foi ajudar na unificação de um monte de coisas que existiam no Brasil, no fundo, construir a infraestrutura do que a gente tem hoje chamado Bolsa Família, né? Ele ajudou a construir essa infraestrutura. Eu, na época, subestimei a importância disso. Na verdade, no seminário, uma vez me perguntaram sobre isso, eu falei, olha, isso é uma decisão de natureza administrativa, o que interessa de verdade é a política. Eu acho que foi um grande erro, tá? Porque, na verdade, não é isso. A criação dessa infraestrutura foi mais importante do que, de fato, a implementação de qualquer outra política naquela época. A infraestrutura criou a base para todo o resto ser construído depois. Então, eu acho que a questão fundamental é trabalhar de novo na infraestrutura. Essa infraestrutura que existe é muito boa, ninguém está discutindo isso. O que eu estou discutindo é que essa infraestrutura vai ter um gargalo para expansão. Essa infraestrutura que foi criada é que permite que a gente tenha proteção hoje. Na verdade, se ela não tivesse sido criada lá 20 anos atrás,
A magnitude do problema era monstruosa. O Brasil ia estar tendo que subsidiar a conta de luz, porque era a única coisa que seria possível fazer no curto prazo, que é o que alguns países da América Latina fizeram. Né? E exatamente porque ele tem infraestrutura, ele conseguiu... Ninguém está discutindo que ela foi bem utilizada, que houve... Todo mundo sabe disso. Faltou liderança, faltou competência, faltou interesse, faltou tudo. Não faltou dinheiro, mas faltou o resto todo para usar a infraestrutura que já existia e botar ela para funcionar melhor. O que eu estou preocupado é, vamos criar uma infraestrutura mais preparada para a próxima crise, que aí esses problemas todos não vão depender tanto da iniciativa de um governo. Tá? Como hoje, por exemplo, uma mexida no Bolsa Família não depende tanto da iniciativa porque a estrutura está montada. Essa coisa que eles fizeram lá para trás, o Ricardo e outras pessoas, né? Mas uma coisa que o Ricardo fez, Ricardo significa em nome do Ricardo, todo mundo, tá? Essa coisa que o Ricardo fez lá para trás, ela criou os pilares, não foi um só, mas criou os pilares sobre o qual o sistema único de assistência social estão estabelecidos. Tá? Aí, lógico, veio um monte de gente depois construindo o sistema, né? Tem muito nome e muito esforço e interesse fazer as coisas funcionarem por trás disso. Mas quer dizer, essa base, ela foi construída. O que eu estou preocupado é fazer essa base ficar maior. Não necessariamente para ela ser usada, mas ela poder ser usada se for preciso. Você estava fazendo o teu meia-culpa, Marcelo, e eu lembrei daquela curva da tromba do elefante do Milanovic, que a parte do meio fica esquecida de todos, né? E parece que não ficou só esquecida do mercado, ficou esquecida de alguns fatores de planejamento aqui também. Tem uma correlação isso aí, né, Marcelo? Mas aí eu queria te fazer uma pergunta mais objetiva, que tem a ver com aquele artigo que você escreveu, aquela resenha que você fez para Piauí do primeiro livro do Piketty, em que você diz o seguinte, você basicamente diz, puxa vida, foi ótimo como um livro analítico descritivo, mas faltou uma parte prescritiva. Eu queria perguntar para você, você acha que ele corrigiu isso, né, no segundo livro? O que você achou agora do Capital e Ideologia? Você achou que ele está endereçando as questões? E, número 2, será que o estamento político, os tomadores de decisão do Brasil aqui e a sociedade em geral tem uma permeabilidade para essas questões que ele está propondo? O livro do Piketty foi incrivelmente importante. Os livros anteriores dele, o livro dele, O Capital do Século XXI, na verdade é uma síntese das coisas que tinham sido feitas por ele e por várias outras pessoas antes dele. Os livros anteriores tinham um conteúdo bastante prescritivo. Tem um livro chamado Uma Revolução Fiscal, que é literalmente desenhando um sistema de tributos para a França. Eu acho que mais do que talvez esse livro segundo, o que o Piketty fez foi um esforço gigante no debate público, né? O livro ele usou como plataforma para entrar na discussão do debate público coisas que eram consideradas absurdas e que hoje são consideradas totalmente razoáveis. Uma delas, por exemplo, primeiro, é você mudar o sistema tributário, usar o sistema tributário como mecanismo de correção da desigualdade, que era coisa considerada inaceitável há 10 anos atrás. Né? 2, entender o uso do sistema tributário como um gasto, ou seja, deixar de arrecadar, criar um benefício fiscal é um gasto, o benefício tributário é um gasto, então entender a noção de gasto fiscal. Isso já existia, evidentemente, porque ele colocou isso dentro do debate. Terceiro, chamar a atenção para a inacreditável concentração que existe no topo da distribuição. No caso brasileiro, 1% da população detém 1/4 de toda a renda, tem mais renda que a metade mais pobre, é mais do que a gente imaginava, né, no passado, eu inclusive, várias outras, né, pessoas também. Então eu acho que esse debate ele trouxe já no arrasto do livro, até que vem uma série de coisas depois. A gente fala muito do Piketty porque ele é o cara que aparece mais, né, na linha de frente da mídia, etc. Mas Manuel Sais e várias outras pessoas já estavam entrando nesse debate. E um debate foi colocado que hoje está mais ou menos consensual. O mundo tem que resolver um problema tributário. A gente tem que ter um sistema tributário mundial. Houve globalização de capitais, não houve globalização de mão de obra e não teve globalização das máquinas regulatórias nem dos mecanismos de cooperação. A gente tem uma Organização Mundial da Saúde, que funciona direitinho, etc., no que ela tem que fazer, mas ela está desenhada para o mundo de países fechados. Ela não está muito desenhada para o mundo global, no sentido que a gente tem. Nossos mecanismos de cooperação mundial, exceto pelas agências, os bancos, né, o FMI, o Banco Mundial, etc., é muito restrito. A gente globalizou coisas demais e não globalizou outras. Né? Nossa capacidade de auxílio. Na pandemia, está claro isso agora. Né? Não tem uma máquina de mobilização contra uma pandemia. E deveria ter, por exemplo, a máquina tributária, que é a discussão agora. Tem que globalizar a tributação também. O mundo mudou tanto nesses últimos 10 anos, né? Que agora nós estamos nesse ambiente em que o juro, pelo menos por uma década, praticamente acabou. Né? E isso funciona para
mitigar ou chega ao ponto de evitar que o capitalismo concentre tanta renda assim nesse ambiente que mistura mudança tecnológica e tudo mais? Esse juro baixo mitiga esse mecanismo do capitalismo ou precisa de muito mais? Uma parte grande das poupanças hoje, no mundo, tá? No Brasil é um pouquinho diferente, mas a parte grande das poupanças no mundo hoje são, na verdade, são trabalhadores que acumularam poupança, são fundos de pensão privados, etc. Eu não sei se é isso verdade hoje, mas eu me lembro que no passado o principal proprietário de terras do Mato Grosso do Sul era o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, que me faltou, o Previ. Tá? O principal adquirente de ações de telefonia era o Fundo de Pensão da Petrobras. Tá? Porque no fundo era o seguinte, os principais capitalistas do Mato Grosso do Sul, os principais capitalistas de não sei onde, eram os trabalhadores do Banco do Brasil, os trabalhadores da Petrobras. Isso mistura um pouco essa divisão clássica de capital e trabalho, no sentido da identificação de capital a capitalista e trabalho a trabalhador. Né? Capital e trabalho continuam existindo e tem seus papéis todos, mas eles sempre... houve muita essa identificação, que na verdade nunca foi muito correta. Tá? Se você... marxistas mais ortodoxos, mas dizer, olha, capitalista e trabalhador é uma coisa, capital e trabalho são outra. Capital e trabalho é organização da estrutura, capitalista e trabalhador é identificação da posição do indivíduo na estrutura. Então, são coisas distintas. Mas aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não sei dizer em quanto que isso vai diminuir a concentração de renda. Não está muito claro que a concentração está sendo dada por isso. Se a gente olhar os padrões de por que essas pessoas são ricas no mundo, tem uma resenha sobre isso. Só eu e Pedro fizemos. A gente pegou uma literatura de uns 20 anos e muita coisa. Eu não me lembro o volume, mas é uma coisa da ordem das centenas de estudos sobre por que as pessoas são ricas no mundo. E elas são ricas por razões muito clássicas, como, por exemplo, propriedade de terra, mecanismo especulativo, etc. A riqueza de retorno financeiro, propriamente dito, também é importante, mas ela não é a mais fundamental. Talvez tenha muito mais a ver com direitos de propriedade, por exemplo, patentes, e tem todo o sistema de guerra de patentes hoje para literalmente garantir concentração, ou para a capacidade de monopólio, que é o que a gente vê agora nas empresas de tecnologia, né? Que o grande esforço delas é para o Facebook ter monopólio, o Google ter monopólio, todo mundo tentando cercar o máximo de monopólio possível. Eu acho que provavelmente tem muito mais a ver com isso, a concentração, do que com outras coisas. Dito isso, sim, toda vez que você... o capital é altamente concentrado no Brasil, né? Qualquer coisa que afetasse essa concentração afeta a desigualdade. Seja reduzir taxa de juros, que é um subsídio. O que é o juro alto? É um subsídio para quem tem capital, né? É uma maneira de pagar quem tem capital, então, no fundo, é um subsídio, uma política pública para quem é mais rico. Então, com a medida que você tira isso, você tende a reduzir um pouco a desigualdade, sim. Enquanto eu não saberia dizer. Eu concordo com você, acho que você tem razão de dizer que não é, tendo em vista o esforço bem sucedido que foi feito em 2003, 2004, enfim, pelo Ricardo Henriques e por uma série de outras pessoas, como você coloca, Caixa Econômica Federal, Ministério do Desenvolvimento Social, etc., para bancarizar e para incluir sei lá, na época, talvez 7, 8 milhões de famílias que muito rapidamente se habilitaram para receber o Bolsa Família. Eu acho que para quem enfrentou de uma maneira bem sucedida esse desafio, eu acho que prosseguindo o desafio e levar isso para a ponta, realmente eu acho que não é este o grande problema, como você bem coloca, ainda mais com a progressão de celulares, de smartphone que houve nesse período para cá. No entanto, aí nesse ponto, eu tenho uma questão. Eu não sei se o problema está no meio, entende? Está nesse 1/3 que fica entre as duas pontas. Será que o problema não está mais, o problema de alcançar essas pessoas não está mais na cauda mesmo, quer dizer, dos muito pobres? Que mesmo no Bolsa Família permanece uma franja de indivíduos e de famílias muito, muito pobres, cuja localização, cuja identificação e cuja, digamos, a captação para entrar no sistema ainda hoje é muito difícil. Então, essa é uma primeira pergunta. A segunda questão, o seu colega, o PB, enfim, estava nos jornais ontem, anteontem, e como ele, uma série de outros pesquisadores, de outros elaboradores de políticas públicas, falando da questão do financiamento. Aí eu vou para a questão do Otávio. Não é? Seja de uma renda única universal, de auxílio que deixaria de ser emergencial, etc. E a proposta dele
remete um pouco à discussão que se fazia lá atrás, em 2003, 2004, em relação à questão da focalização. A proposta dele, se eu não me engano, é uma unificação de seguro-desemprego, de abono salarial, enfim, de uma série de outros programas em prol da montagem de um programa de renda única. A proposta alternativa é a proposta daqueles pesquisadores lá, se não me engano, da Getúlio Vargas, de colocar uma alíquota única de imposto de renda, e com isso seria possível fazer uma redução, segundo eles, de 50% na desigualdade, etc. Eu queria te ouvir, em segundo lugar, um pouco sobre essa questão do financiamento, seja de programa de renda universal, seja de programa enfim, de emergência, coisas desse tipo. Existem problemas para você resolver, né? O dinheiro não nasce em árvore, então qualquer programa tem que ser financiado de alguma maneira, então tem limites claros para fazer isso de maneira responsável. Está mais ou menos claro para todo mundo que qualquer programa que seja implementado tem que ser fiscalmente neutro, ou seja, ele ou vai reduzir algum gasto em outra coisa, ou ele vai arrecadar mais e vai garantir neutralidade fiscal. Isso não faz a dívida crescer, pode aumentar a tributação. Bom, vamos lá. Alternativa número 1 é tirar... Primeiro, nós tem que proteger o meio, que é a pergunta fundamental. Tem que proteger o meio ou deve focar só nos pobres? Existe uma característica particular na pobreza brasileira, que é muita mobilidade. É uma característica na América Latina inteira, tá? Existe uma pobreza extrema, que ela é permanente, ela é a pobreza crônica. Mas as estimativas são que mais ou menos metade da população, então o Chico Ferreira e mais o Stampini fizeram estimativas sobre isso, são separadas e chegam mais ou menos à mesma conclusão. Mais ou menos metade da população brasileira vai cair na pobreza ao longo de uma década. Tá? Então, a ideia de que o fato de você não ser pobre não significa que você não seja vulnerável. Tá? A ideia é que os vulneráveis seriam 2/3 da população brasileira. São pessoas que têm alto risco de cair para baixo de uma linha de pobreza. Tem que ter alguma máquina de proteção a essas pessoas, aí você não precisa de proteção permanente, mas tem que ter alguma máquina. O Bolsa Família é muito pouco flexível na maneira como ele é desenhado. Ele é desenhado para acertar demais. O problema é que quando você tenta acertar demais, você erra, excluindo quem deveria entrar e não entra. Né? E, em particular, o Bolsa Família é ruim para lidar com essa entrada e saída de gente com muita frequência por causa da rotatividade muito alta. Essa é uma das razões para você ter um programa de benefício universal infantil. Você lida com essa flutuação, o fato da pessoa não estar R$1 abaixo da linha de pobreza não significa que ela R$2 acima da linha de pobreza, ela continua numa situação praticamente idêntica. E se você olhar a distribuição de renda brasileira, as pessoas são muito parecidas. Até mais ou menos 2/3. Na verdade, até 75% elas são muito parecidas. Depois é que começa a ficar a diferença. A característica da distribuição de renda brasileira é uma grande massa de população de baixa renda separada de uma elite que é pequena, mas é muito mais rica. Então, a questão é como é que a gente protege esse meio. E não é simples resolver isso, mas uma alternativa é vamos não aumentar tributos, vamos só reduzir gastos. Retirar, por exemplo, um programa como o abono salarial é o equivalente lógico a vamos criar um imposto sobre os trabalhadores de baixa renda, um imposto de 7%, que é o que vai tirar esse dinheiro que eles ganham. Aí a pergunta é, você vai criar um imposto para trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos de 7% e não vai criar nenhum imposto lá em cima? Aí qual é a justificativa para isso? Do ponto de vista, qualquer redução de programa social pode ser entendida como um tributo, é equivalente a um tributo. Aí por que vai tributar em 7%? Por que não vai aumentar a arrecadação tributária brasileira de 33% para 50%, para 40%? Como um todo. Aí fala, não pode aumentar a tributação para 40%. Ué, se não pode fazer isso, pode tirar do cara que é pobre para dar para o mais pobre? Toda redução do pobre, do miserável, do vulnerável para o miserável reduz a desigualdade. E toda transferência do vulnerável para o miserável também reduz a pobreza. Só que o custo social de se fazer isso é gigantesco. A pergunta é, o Brasil tem uma concentração de renda brutal. É 25% da renda do país na mão de 1% da população. É metade da renda de população da renda do país no topo da distribuição em 6%, 7%, não me lembro o número, sei lá, 10%. Metade de toda a renda do país. Na verdade, essa massa que a gente está falando de 2/3 da população, essa massa não detém nem 1/4 da renda. A pergunta é, para que a gente vai fazer a transferência dentro dos semi-pobres se o problema está totalmente localizado no outro ponto da distribuição, está totalmente localizado no topo? Então a discussão mais correta primeiro não estão querendo unificar problemas, estão querendo desmontar alguns, vamos falar com todas as letras, estão querendo desmontar alguns programas para incrementar outros. Não tem problema fazer isso, eu não estou dizendo que está tudo certo, não. Acho que algumas coisas precisam de fato mudar,
Eu só estou muito preocupado com o viés distributivo disso. Tirar sem colocar nada em troca de um trabalhador que ganha um salário mínimo. Mas tem trabalhador que ganha um salário mínimo e está no topo da distribuição. Tem, porque está casado com alguém mais rico. Eu não estou dizendo que não precisa melhorar isso. A gente pode criar regras que melhorem isso. Tá? Isso precisa ser feito. Me preocupa ignorar, porque tem alguns trabalhadores que estão recebendo renda. A pessoa de um salário mínimo casada com uma pessoa rica. Né? Porque isso existe, a gente vai arrebentar metade da população de baixa renda no Brasil. O problema é outro, tem que resolver de outra maneira. A gente tem que pensar e desenhar melhor. Eu não estou dizendo que não tem que desenhar mesmo. O mundo muda, todo mundo concorda com isso, todo mundo tem que ficar acompanhando essa mudança. A tecnologia que a gente tem para fazer isso é diferente do passado. Mas me preocupa muito essa transferência dessa ordem, sabe? Isso tem muito mais a ver com uma implicância da expansão do tamanho do Estado, etc., que é um pouco anacrônica, porque o debate hoje não é do tamanho do Estado, é a qualidade do gasto do Estado. O problema não é o tamanho tanto. Claro que o tamanho é importante, ninguém está falando que tem um Estado de 99%. Mas não é isso. A discussão não é tanto o tamanho, é a qualidade. Você pode ter um Estado pequeno, que é um Estado capturado, exploratório. É claro que ele é muito pior do que um Estado grande, que é altamente distributivo. Por outro lado, você pode ter um Estado gigantesco, que só utilizado totalmente para beneficiar elites. Então, a questão fundamental é muito mais o perfil distributivo, a qualidade do gasto do Estado, do que o volume. Essa coisa de controlar o volume demais, ela é anacrônica. Dito isso, ninguém está propondo irresponsabilidade, né? Mas a discussão que está tomando mais fôlego, que faz mais sentido do ponto de vista ético, lógico, etc., vamos corrigir problemas importantes que existem na estrutura tributária brasileira. Subtributação por causa do lucro real, que as pessoas manipulam e acaba ficando tributa pouco. Empresas muito grandes fazem isso. Isenção de lucros, juros e dividendos, da tributação sobre juros e dividendos, quando passa da pessoa jurídica para a pessoa física. No mundo inteiro, você faz a tributação compensatória, ou seja, você desconta o que o cara já pagou na pessoa jurídica e cobra o que está faltando para chegar na pessoa física. O mundo inteiro faz isso, de diferentes maneiras. Hoje, o Brasil já tem um programa, outro dia eu estava falando isso, nem me lembro da que eu falei isso. O Brasil já tem um programa de renda básica permanente. Ele tem um programa de renda básica permanente chamado Imposto de Renda. Porque ele dá um desconto, ele faz um gasto tributário de isenção tributária sobre gastos com saúde, sobre gastos com educação das famílias. Ele tem um programa de benefício universal infantil chamado Imposto de Renda. O problema é que esse programa só chega para 10% mais rico da população. A pergunta é como é que a gente faz para chegar lá na base. Talvez seja o caso aí sim, talvez seja o caso de, olha, vamos tirar as isenções do imposto de renda e vamos usar esse dinheiro que vai ser arrecadado para dar dinheiro para a gente mais pobre. Agora, se vai ser extremamente mais pobre, se vai ser infantil, 3/4 das crianças estão na metade mais pobre da população. Então, vai ser para crianças que vai indiretamente chegar nos mais pobres, mas não necessariamente extremamente pobres. Vai ser só uma expansão do Bolsa Família. Tudo isso aí está aberto para discussão. Acho que tem que discutir mesmo. Mas eu acho que tem que olhar lembrar o seguinte, o Brasil é incrivelmente desigual. Nenhuma política pode ser desenhada sem levar essa desigualdade inacreditável em conta. Se fala que a globalização reduz a desigualdade, mas a desigualdade aumenta nos países. E eu gostaria de ouvir você sobre o que aconteceu, afinal, nos governos Lula, talvez não no governo Dilma, ou no governo e meio da Dilma. Houve efetivamente, olhando a partir de hoje, como aconteceu essa redução da desigualdade, por que ela não foi sustentável? Eu sei que parece muita coisa o que eu estou perguntando, mas se você pudesse dar uma panorâmica aí para eu sair daqui falando nisso, eu posso acreditar. Vou dar duas respostas para isso, porque eu fiz um estudo que mostrava que não havia queda relevante da desigualdade entre 2006 e 2012. Os primeiros resultados mostravam que não havia queda alguma. Na verdade, os primeiros resultados mostravam que havia um pequeno aumento, mas eu preferi interpretar aquilo como estabilidade. Os resultados seguintes mostravam que havia uma queda, uma pequena queda, pequena. Então, houve alguma queda, só foi, tudo que a gente sabe é que ela foi menor do que aparece nas pesquisas domiciliares. Isso porque as pesquisas como a PNAD, Census, etc., eles medem muito bem o que acontece no mercado de trabalho, não medem bem o que acontece no mercado financeiro. Fundamentalmente, ninguém sabe exatamente quanto está ganhando por mês no investimento, então acaba que na hora de declarar isso não aparece muito bem. Isso é uma das razões, tem outras também, mas isso não aparece muito bem. Bom, o que a gente sabe? A desigualdade indiscutivelmente no mercado de trabalho caiu, não só no governo Lula, ela começa a cair, eu acho que em 1995 tem uma disputa sobre isso, mas certamente em 97 já estava caindo. Tá? Eu acho que ela começa a cair no mercado de trabalho em 95, depende de como é que faz a conta.
Isso vem lá de trás. Talvez ela pudesse ter começado a cair até um pouquinho antes, mas como era o período hiperinflacionário, a gente não sabe, né? Pode ser que a tendência tinha as condições para a queda já tinham sido formadas lá para trás. Talvez seja simplesmente reflexo da desigualdade ter chegado num nível que não dava para subir mais, porque a desigualdade chegou num nível tão alto no Brasil que basicamente já estava difícil subir mais do que estava lá, sem criar desestruturação completa da sociedade. Bom, então ela caiu no mercado de trabalho primeiro, depois caiu na renda per capita. A renda per capita começa a cair aí lá em torno de 2000. As primeiras pessoas a identificar queda no mercado de trabalho foi o pessoal do IPEA, do mercado de trabalho, que era o Ricardo Henrique só, era o Carlos Henrique Corcel, que é o Kiko, e o Miguel também, em alguma medida, já estava lá. Começaram a identificar isso, e o Lauro Ramos, ninguém sabia exatamente o que era. Eu sei que eles apontaram esse troço, chamou a atenção de todo mundo. No começo de 2000, estava claro que isso merecia ser estudado. Quando saiu a PNAD de 2001, 2002, eu não me lembro exatamente, a certa estava mais ou menos, está caindo. E rapidamente, em 2004, houve a organização do livro. Ricardo Henrique é parte do culpado do processo. Foi organizado uma série de estudos para mostrar o que estava por trás. Bom, depois disso, essas coisas continuaram, tá? Essas coisas continuaram. No começo, tinha um impacto importante dos programas de assistência, etc. Mas, fundamentalmente, quem mexeu a desigualdade foi o mercado de trabalho. Os estudos mais recentes mostram que quem mais mexeu a desigualdade foi o aumento sistemático do salário mínimo. Tá? Isso aparece, o aumento do salário mínimo, por exemplo, aparece quando a gente calcula nas taxas de retorno à educação. As taxas de diferencial de retorno à educação caíram. Por que elas caíram? O que significa que elas caíram? Elas convergiram, na verdade, tá? O salário das pessoas com o ensino primário começou a ficar parecido com o salário das pessoas com o ensino secundário. Aí a pergunta é por que isso? Pode ser uma mudança na tecnologia, na demanda, que não tinha muita razão para ser. O Brasil não teve nada significativo nesse sentido. Ou pode ser simplesmente o seguinte, à medida que você aumenta o salário mínimo, as pessoas que ganhavam mal com o ensino primário começam a subir o piso delas. Então elas estão se aproximando do resto. E é o que o estudo do Miguel Fogel, a Alessandra, Miguel e mais uma pessoa, a Célia Kerstens, que também fez esse estudo, eles mostram, olha, o aumento do salário mínimo sistemático teve um papel muito importante na redução da desigualdade no Brasil. Não foi só isso, mas teve um papel muito importante. Eu extrapolo isso para dizer o seguinte, olha, existem medidas que são possíveis de serem tomadas, que atuam no mercado de trabalho, de regulação do mercado de trabalho, que nem têm impactos tão catastróficos assim como as pessoas acham, que aumentar o salário mínimo, se aumentar pouco e devagar, nem é tão ruim assim, pode até ser positivo para a economia, alguns estudos mostram, que no fundo reduzem bastante a desigualdade, que foi o caso brasileiro. Eu acho que foi isso mais ou menos que aconteceu. O que eu observei nos dados do imposto de renda é que houve uma compensação do outro lado, que é os rendimentos de capital aumentando. E isso não é talvez resultado de uma política deliberada, ou talvez seja, porque a política monetária é uma política deliberada, né? A política monetária cria condições para isso acontecer. Mas também teve um aquecimento aí da economia, que é ganho de capital, que é quando você compra e vende coisas, mercado de ações também. Então pode ter sido isso. Isso é mais difícil de explicar, né? Porque tem primeiro menos gente, né? Então explicando isso, então sempre é pior, né? Quando tem mais gente, alguém acha a resposta mais rápido. O conjunto acha a resposta mais rápido. Mas por alguma razão não teve uma queda tão grande assim, mas tudo indica que houve alguma queda, tá? Menor do que parecia, mas houve. Concordo totalmente com você que tem uma questão de tributação aí para ser resolvida no Brasil, mas precisa tomar muito cuidado na hora de fazer esse desenho. Só vou te dar um exemplo muito rápido. Um trabalhador formal no Brasil que ganha acima do teto salário de contribuição, como a contribuição do empregador não gera nenhum benefício para ele, ela é equivalente ao imposto de renda. Isso. Então, quando você faz a conta certinho, esse cara tem uma alíquota marginal hoje aí de mais de 42% sobre a renda dele. Um brasileiro formal que ganha mais de R$6.100 já tem uma alíquota marginal de 42%. Isso. Aí eu pego sei lá, um empresa do lucro presumido que ganha R$40 mil, uma empresa padrão, a alíquota marginal do cara é 10%. Se ele ganha 100 mil, 500 mil reais, é 13,2%. Tá certo? E uma empresa do Simples que ganha R$10 mil é negativo. Se você descontar o valor presente do benefício, vis-à-vis o que tributa a renda dele, é negativo. O benefício é maior do que tributa a renda. Então, só dizendo que aqui a gente tem um universo de distorções para corrigir, para tornar o sistema brasileiro progressivo, mas concordo com você totalmente. Essa é uma agenda extremamente importante. Eu acho espetacular a sua ideia das 3 formalizações, a formulação documental, a inclusão digital e a financeira, mas eu tenho uma dúvida, que é falar o seguinte, olha, legal, mas se a pessoa tem renda informal,
se tem uma crise, uma parte das pessoas vai perder renda e outras não, mesmo entre os informais. E isso você não vai conseguir pegar com o seu modelo, a não ser que toda a renda passe pelo digital, passe pela financiarização. E aí fica um certo buraco de como focar em quem realmente precisa receber, tá certo? Uma coisa é o formal. O formal foi desempregado, tem seguro-desemprego. Legal. Então, eu acho que, desse ponto de vista, qualquer mudança dessas deveria vir junto com, primeiro, um esforço enorme de formalização. E aqui eu acho que tem que reduzir muito o custo do trabalho formal. E concordo contigo na sua análise do abono salarial, tá? Acabar com o abono salarial é um imposto sobre as pessoas mais pobres que ganham até 2 salários mínimos. Então, eu realmente acho que tem que passar por uma redução enorme do custo de formalização. E eu, pessoalmente, se por acaso o Brasil vier a criar um programa de renda mínima, eu acho que deveria integrar o programa de renda mínima com um estímulo à formalização da renda. Deixa eu dar um exemplo aqui para tentar explicar. Eu ouvi sua opinião sobre isso, tá? Na verdade, eu queria ouvir sua opinião. Suponha que você cria um programa de renda mínima de R$200 para todo brasileiro. Só um exemplo, tá? Não estou dizendo que isso é o ideal, é um exemplo. Aí suponha que fala o seguinte, olha, para o primeiro salário mínimo, 5% de contribuição para formalizar a renda, que é o que já tem no MEI hoje, tá certo? Você adquire o benefício previdenciário pagando 5% do salário mínimo. Então, você cria um estímulo e fala o seguinte, você declare sua renda. Você é informal, declare sua renda. Você ganha R$500, 5% de R$500 dá R$25. Tá bom, você vai receber R$200 menos 25, você vai receber 175. Se declarou R$1.000, você vai ganhar R$150 porque está adquirindo um benefício previdenciário de R$1.000, entendeu? Todo, benefício de risco e na aposentadoria. Então, você cria um estímulo para a pessoa formalizar a renda. Eu acho que é uma coisa interessante, mas não resolve ainda o problema de saber se a pessoa perdeu renda ou não, entendeu? Para saber se a pessoa perdeu renda ou não, tem que estimular a formalização. E eu acho que a questão fundamental aqui é reduzir brutalmente o custo da formalização. Quer dizer, criar um incentivo, principalmente do primeiro salário mínimo. Vai? A partir daí tem problemas que eu não posso reduzir mais o custo de adquirir um benefício previdenciário cujo valor presente é muito maior do que eu estou pagando acima de um salário mínimo. Mas pelo menos até um salário mínimo, estimular enormemente a formalização, reduzindo o custo. Eu queria um pouco sua opinião sobre isso. A primeira pergunta é incrivelmente importante, tá? O problema que você está falando é absolutamente o núcleo do negócio, de um programa de renda. Não é o núcleo da infraestrutura, que eu acho que a gente concordou nisso, né? Mais ou menos tem uma coisa no núcleo da pergunta, é como montar um programa, por exemplo, no caso de uma emergência, né? Vamos supor que a gente resolva dar um programa focalizado. Porque numa emergência você pode simplesmente decidir que não vai ser focalizado. No Rio de Janeiro todo mundo foi inundado, todo mundo precisa de renda, ponto final. Não tem muito que... Vai ter erro, mas como é pouco tempo na emergência, tudo bem. A gente resolve isso no outro dia, né? Basicamente é isso. Vamos lá. Eu queria tentar te convencer, Bernardo, duas coisas. Primeiro, preciso dizer aqui que o Bernardo vai responder pela a grande reforma que o Brasil precisa fazer no IVA, vamos chamar assim. Essa reforma é um pilar de milhares de outras coisas. Ela é absolutamente crucial para a gente fazer qualquer outra coisa. E a razão para isso é porque ela vai criar uma unificação que hoje é extremamente problemática, que impede a gente inverter a pirâmide tributária, né? A gente tem uma base muito tributo, muito em consumo, precisa inverter, não inverter totalmente, mas precisa diminuir a tributação sobre consumo e produção, aumentar sobre renda e patrimônio. Basicamente é isso. Bom, a pergunta tem como formalizar mais ainda? Tem uma barreira muito importante para isso. Primeiro é que formalizar o trabalho no sentido clássico da palavra, formal para a gente no mercado de trabalho, no tributação, formal é pagar tributos. Né? No mercado de trabalho, formal é estar sob a proteção social, ter carteira assinada e, portanto, contribuir para a Previdência e ter proteção social. Essa formalização no mercado de trabalho ela não vai acontecer. Tá? Não existe quase chance nenhuma de acontecer, porque ela só pode acontecer nos trabalhadores sem carteira do Brasil. A proporção de trabalhadores sem carteira no Brasil é muito pequena. A massa da informalidade no Brasil é de dois tipos. Trabalhadores de renda extremamente baixa, trabalhadores por conta própria. Na verdade, é subemprego, puro e simples. Tá? Antigamente chamava subemprego, aí não pararam de chamar, mas é subemprego. O pintor é um emprego bom, tá? A empregada doméstica está na metade superior da distribuição. É o emprego de auxiliar de pedreiro, esse não tem a menor chance de formalizar, em nenhum sentido possível imaginável. E sequer
é eficiente do ponto de vista arrecadatório, porque a contribuição desses caras é tão baixa. Agora, dito isso, tem um lado informacional que pode ser importante. E nisso eu concordo 100% com você. Nossa preocupação, então, com a formalização, nesse caso, não é garantir proteção social, porque a nossa máquina de proteção social não vai funcionar dessa maneira. Ela tem que olhar para outras coisas, porque à medida que a economia for uberizada, etc., esses problemas vão aparecer em outros lugares. Então, a primeira coisa está aí. É muito difícil formalizar. Dito isso, qual é um problema que a gente tem hoje? A gente tem um problema que a gente tem uma máquina tributária que incentiva a informalidade. Primeiro, simples, que era para ser, se eu não me engano, para ser para cabeleireiro e não sei o quê. Tá? O simples, cara, você pode ganhar muito dinheiro sendo simples. Na verdade, todo mundo quer ser simples e como não tem tributação compensatória, o cara abre 10 empresas, ele é tributado do mesmo jeito se ele tivesse uma empresa. Então, o que a Constituição Civil faz hoje? Cada edifício, o cara constrói um conjunto habitacional de 10 edifícios, cada edifício é um CNPJ diferente, cada edifício está dentro de um simples. É um troço, assim, você conta isso, as pessoas acham que é piada quando você fala isso. Não, é verdade, esse sistema tributário existe, sim. É surreal, mas ele existe. Tá? O cara fala, não, isso é igual tucano, aquele bicho não pode voar, sabe? Não, existe e voa. Tá? Então, primeira coisa, tem isso, esse problema, é claro. Esse problema tem que ser resolvido. A gente tem que resolver esse simples. É um problema grave. Tem gente que acha que o MEI, como está, também é muito grave. O MEI da manicure não tem problema. Porque, de fato, essa manicure nunca ia ser trabalhadora de carteira assinada, você está dando uma proteção mínima para ela, por outro lado, está garantindo algumas coisas, está fazendo arrecadação. Então, está ótimo. O problema é que o MEI agora virou profissão de jornalista. O jornalista é um animal em extinção. Jornalista de carteira assinada é um animal em extinção. Por quê? Porque o MEI está em 86 mil, sei lá quanto que é, aí o cara é o salário de um jornalista por ano. Então, tem coisa para ajustar? Tem, que são essas... Todo mundo diz assim, pô, mas é coisa tão de bom senso, né? E pior que é. Tem ajustes que são puro bom senso, que é para mudar algumas pequenas coisas, já melhoraria bastante. Mas eu acho altamente improvável que a gente formalize em grande escala. O que a gente vai ter que usar para identificar essa população? Outras abordagens que não dependam desse tipo de formalização. Por exemplo, quando começou a discussão da pandemia, eu comecei a escrever, a gente tem que expandir a proteção inicialmente para os 30% do cadastro único que já estão prontos, é só expandir, e vai errar mesmo, vai gastar dinheiro, mas tudo bem, é assim mesmo. For cadastrado no cadastro único, significa que está abaixo de meio salário mínimo em algum momento da vida, então é gente de baixa renda. Vai errar, mas tudo bem, é pouco tempo. E depois, como é que expande para mais 50% da população, que era o que eu imaginava que tinha que ser? Né? Aí minha primeira sugestão, olha, não dá para fazer isso rapidamente, cadastrar vai demorar demais, vamos utilizar contas de luz. Porque a conta de luz é um proxy do consumo da renda, do consumo das famílias. É um proxy imperfeito, tem problemas, mas com a tecnologia que a gente tem hoje, se a gente tiver uma população altamente financiarizada, a gente tiver uma CPF declaratória, CPMF declaratória, tipo 0,000000001, ou simplesmente mudar a lei. Se a gente tivesse, por exemplo, se a gente mudar um pouco a lei de sigilo fiscal e deixar essa lei ser usada para identificação de algumas coisas, ou tiver, que já existia, que era CPMF de um valor infinitamente baixo, mas que aí vai garantir também a identificação, se a gente tiver isso, a gente rapidamente vai identificar a população pobre. Não com perfeição, mas suficientemente bem para qualquer expansão de natureza tributária. Então, acho que a gente tem que usar outras tecnologias menos dependentes da declaração, mais dependentes de coisas observacionais. Tem um mundo de Big Data que está vindo aí, que a gente não sabe muito bem como lidar com ele, mas a gente tem que começar a se preparar, que, aliás, eu acho também que a gente deve começar a usar para tributação. Tá? A gente está usando para controle de crime, mas deve usar também para melhorar essa coisa de tributação, etc. Né, é difícil, é fácil fraudar a declaração de imposto de renda. É difícil você fraudar ato a ato que você tem durante um ano, esconder isso, né? Que era o problema que as pessoas odiavam no caso da CPMF declaratória, né? Era difícil esconder porque cada transação estava monitorada. Eu fiquei pensando na questão aí do sistema bancário, que deve mudar muito, né? Que está um pouco em xeque. Você tem aí o WhatsApp, agora a possibilidade de fazer transação financeira, vai ter muita mudança aí, né? Isso dá uma sensação de que isso pode diminuir a desigualdade, mas ao mesmo tempo há outros problemas, e mesmo com relação a
enfim, toda a revolução digital que você vê no campo da educação, ao mesmo tempo que facilita muita coisa, mas você expõe também as desigualdades entre ensino público e ensino privado. Eu queria entender um pouco a sua visão sobre isso. É difícil dizer em que direção essa mudança do mundo vai afetar a desigualdade, porque, olha só, se ela beneficiar os 98%, o cara que está no 2% mais rico, né, de 2% a 1%, beneficiar o 2% mais rico e não beneficiar o 1% mais rico, ou seja, só nos ricos, tá? Mas no 2% e no 1%, ela reduz a desigualdade. Se você beneficiar o cara que está no 1% mais rico, mas não beneficiar o 0,1% mais rico, cai a desigualdade. Mas se beneficiar o 0,1 e não o 1, sobe a desigualdade. Ou seja, a desigualdade é muito sensível ao que acontece no topo. Então, é mais ou menos, vou tentar sintetizar isso numa frase. Quando você quer estar preocupado com pobreza, você olha para a base da distribuição, você olha para pobre. Quando você está preocupado com desigualdade, você olha para rico. É o que acontece nos ricos, lá dentro deles. Tá? Se um rico fica muito rico, a desigualdade cresce, mas se um rico abaixo dele também fica rico, a desigualdade cai. Então, não dá para dizer o que vai acontecer antecipadamente com o nível global de desigualdade. O que eu não tenho dúvida é que as tecnologias, em geral, são muito boas para as pessoas. Elas têm lados negativos, mas elas são, em geral, muito boas. O que a gente precisa botar na cabeça é que a gente tem um mundo que vai mudar com velocidade, e a gente começar a ter leis de proteção trabalhista, leis de proteção do consumidor, leis de proteção dos direitos civis, das privacidades, etc., que sejam capazes, ágeis o suficiente para acompanhar isso. Eu não estou dizendo que é fácil, não, tá? Eu estou dizendo que o que está claro é que essas mudanças, no geral, tendem a tecnologia ser boa para as pessoas, né? Eu vou dar um exemplo claro que o Brasil está engatinhando, só saiu do lugar por causa dessa pandemia. Telesaúde, telemedicina, que algumas pessoas chamam, mas melhor é telesaúde, é muito mais barato, resolve um problema gigantesco que o Brasil tem, que é o usuário ter que ir até o serviço de saúde, que é longe, né? É caro, tem um custo pessoal, transporte, o diabo. É muito mais barato, é muito melhor para o usuário, resolve problemas de distribuição espacial que o Brasil tem, que os médicos estão muito concentrados em regiões metropolitanas, então tem o problema de jogar as pessoas em regiões mais pobres. Tem uma série de coisas, reduz inclusive o custo de saúde da família, que é o custo de deslocamento, que é muito alto, né? Sair de uma casa e para outra. No telesaúde você resolve esse problema. Então é muito melhor para as pessoas ter telesaúde para a maior parte das coisas. É claro que chega um ponto que telesaúde não basta, você tem que ir na clínica. Mas para hoje, por exemplo, para você ter uma mulher usar anticoncepcionais, uma menina ter anticoncepcionais, ela tem que ir no posto de saúde, que é uma coisa embaraçosa para uma menina mais nova, porque tem moralidade envolvida nisso, tem tabus por trás. Ela tem que ir no posto de saúde, marcar uma consulta para receber um contraceptivo, sendo que não tem exame nenhum. Porque as perguntas que o médico vai fazer para dar esse contraceptivo, ele vai fazer do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Então, por exemplo, essas coisas, por exemplo, podiam ser resolvidas facilmente. Não é à toa que vários países do mundo estão caminhando nessa direção. Eu queria mesmo dizer o seguinte, acho absolutamente perfeito a tua modulação do que a gente precisa inovar, avançar, atualizar a infraestrutura social. Certo? Acho que os três componentes são absolutamente necessários. Acho que tem difícil pensar isso nessa conjuntura, mas acho que a gente tem que botar isso na roda e conseguir acelerar ao máximo. Tá? E, obviamente, a questão tributária dada como talvez o nosso maior desafio para viabilizar. Agora, tem um pedaço que não é estritamente a agenda programática de renda, que tem a ver com a qualidade do gasto público, que eu queria só que você jogasse aí para a gente, que tem a ver com sistemas de incentivos, tem com a ideia com a política social, com sobreposições, com fragmentação. Então, só você jogar um pouco, acho que para todo mundo ia ser legal te ouvir refletir, que é, dado uma infra que a gente consegue avançar, como é que essa qualidade do gasto pode ainda ser mais, incentivar que ela aumente? Né? A gente tem que estar disposto a mudar os programas, mas a gente tem que estar preparado para colocar alguma coisa no lugar deles. A gente não pode querer que os vulneráveis paguem pela proteção dos pobres. Então, é claro que tem programas que precisam mudar, não tem dúvida nenhuma disso. Só que a gente tem que arrumar um desenho de que, de alguma maneira, a gente proteja indiretamente essas pessoas. 100% de precisão não vai ter nunca, né? Mas eu acho que em bom senso aí, tem muita gente inteligente aí desenhando essas coisas. Eu acho que a gente consegue, em algumas coisas consegue. O que eu estou muito preocupado é com a ideia do tipo, vamos acabar com o programa tal porque isso não está chegando nos pobres, mas está chegando no cara logo acima da pobreza. Então vamos lembrar que tem literatura bastante sobre isso, tá? Eu acho que a preocupação com a pobreza no Brasil foi muito importante no final dos anos 90, quando o problema era gigantesco. E aí, de fato, não tinha
Se você tinha 45% de pobres aí, 35%, 45% de pobres, realmente não dava. Quando você tem 45% de pobres, não dá para você se preocupar. Você lembra, mas você sabe isso melhor que eu. Então, na verdade, era a ideia mesmo. Está tão grave o negócio que, olha, não dá realmente para a gente proteger o pessoal lá em cima. Mas agora que o número de pobres está em 20, 25%, a proporção de pobres está em 20, 25%, aí está na hora de pensar, olha, tem um pessoal que ficou de fora aí que o país é muito mais rico do que ele era no passado. Ninguém está dizendo absurdo, mas vamos dar uma garantia. Então, acho que tem como desenhar, tem como mudar os programas, desde que a gente coloque alguma coisa em troca, se não 100% da posição anterior, pelo menos uma parte de compensação, para não ter uma perda também gigante. Mais uma vez, é como colocar um tributo. Né? Tirar um programa é o mesmo que colocar um tributo. Né? Aí a pergunta é, você vai colocar um tributo de 7% nos trabalhadores de um salário mínimo e não vai colocar um tributo de 7% no pessoal do lucro real? Na educação, a gente está olhando muito pouco para essa passagem do Fundamental 1 para o médio. Tá? Muito atento, mas tem uma zona de sombra aí, tem uma coisa aqui no Fundo 2 que não tem inteligência dedicada com a intensidade que a gente está no infantil e no médio. Então, tem uma analogia aí, curiosa. Tem uma certa miopia equivalente. E vou aproveitar a oportunidade para te pedir para falar um pouco, esclarecer um pouco mais sobre esse período pós-2017, quando a reforma trabalhista foi aprovada. E ela foi aprovada dentro de uma discussão que a apresentava como uma forma possível de minimizar as desigualdades no país. Uma reforma trabalhista ela pode ser entendida da perspectiva distributiva como dois tipos de redistribuição. Uma redistribuição do meio para os ricos, porque você reduz os custos de trabalho para os ricos. Uma redistribuição do meio para os pobres, porque você, ao reduzir o custo de trabalho, permite que você substitua aquele trabalhador que mais meio para um trabalhador mais pobre ou que cria um novo posto de trabalho. Existe possibilidade da reforma trabalhista criar muitos, ela deve criar alguns postos de trabalho. Existe a expectativa de que ela crie muitos postos de trabalho? A resposta é não. Nunca, na verdade, ninguém seriamente achou que ela ia criar grandes quantidades de postos de trabalho, porque o que cria posto de trabalho não é exatamente o custo do trabalho nesse nível. Você teria que ter uma reforma muito radical para, de fato, gerar posto de trabalho. Essa reforma foi muito mais na tendência de reduzir os custos de trabalho. Existe uma discussão se o Brasil precisa ou não precisa reduzir os custos de trabalho, mas o que está por trás é o seguinte, olha, o Brasil não tem condições, por exemplo, de competir internacionalmente com os custos de trabalho da China, porque os custos de trabalho na China são muito mais baratos. É verdade isso, mas o Brasil também não tem como competir com os custos de infraestrutura da China, que são muito menores. Com os custos totais da China, que são muito menores, na verdade, sequer o Brasil tem como competir com a produtividade da elite chinesa. A elite brasileira é pouco produtiva. Então, o Brasil não tem condição de competir. O que é mais ou menos eu andei ouvindo especialistas no mercado de trabalho, que eles dizem o seguinte, olha, tentar competir em custos é um erro, porque não vai conseguir competir, é impossível. Se vencer a China, vai perder para Bangladesh. Se vencer Bangladesh, vai perder para Tailândia. Vai uma hora, alguém vai jogar para baixo e vai ser uma corrida para o fundo e você vai perder, porque tem uma hora que você não vai aguentar politicamente manter isso sistemático. A maneira mais correta de competir no sentido internacional é aumentar a produtividade, que é a estratégia do agro brasileiro. O agro brasileiro não precisa ser... Ele é extremamente produtivo, mas ele, na verdade, ele é 2%, 3% mais produtivo que o agro argentino. Só que 2% é suficiente para ter um preço melhor. O agro brasileiro leva o mercado de soja com muito mais força do que o agro argentino. Então, é muito melhor enfatizar nisso. Aí tem todo tipo de barreira para competir nisso. Como eu estou dizendo, tem um problema educacional? Tem, mas o problema fundamental é que o Brasil tem elites pouco produtivas. A verdade é essa, as elites brasileiras são muito pouco produtivas. Como é que a gente sabe disso? Porque a concentração da renda é gigante. Então, a produtividade também é concentrada. Também está concentrada no topo. Se a produtividade brasileira é baixa, é porque o topo é pouco produtivo. Tá? Dito isso, mais uma vez, tem coisas que você precisa reformar, fazer reforma trabalhista de tempos em tempos? Tem coisas que você tem que mexer? Tem, o mundo está mudando, você tem que fazer o seu mercado de trabalho se ajustar a esse tipo de mudanças. Então, também não acho que ninguém é totalmente contrário à reforma trabalhista. Agora, ninguém jamais teve a expectativa de que isso ia gerar um monte de postos de trabalho, etc. Porque os mecanismos que geram postos de trabalho são de outra dimensão.
tá? Tem a ver com mudança na estrutura da economia, muito mais do que custo. Ninguém vai contratar um empregado. A maior parte do trabalho no Brasil é gerado por empresas muito pequenas, até 4 funcionários. Tá? Até 10 funcionários é a grande massa, e uma parte muito grande, se não me engano, metade, é até 4 funcionários. Se você faz uma redução de 10% no custo, você não vai contratar um funcionário a mais. Muito pouca gente. Vai ter empresa contratando a mais, mas vai ser muito pouco. Porque o problema, o gargalo não está aí, o gargalo está em outra coisa, está na estabilidade da demanda do seu público, está na infraestrutura que você tem para atender, etc. Então, tem coisas que teriam muito mais impacto na geração de empregos do que uma reforma. A reforma, sim, é boa para reduzir custo. Aí é esse que é o objetivo central. Como você vem discutindo esse tema há muito tempo e com as pessoas que são os protagonistas globais mais importantes dessa discussão, acho que tem 2 lados dessa discussão. Um lado é o lado de combate à pobreza em países caracterizados por altíssima desigualdade. Mas, ao menos parte não nasce daí. Você pega, por exemplo, o livro do André Gorz, Metamorfoses do Trabalho. É um livro que prevê que o sistema capitalista contemporâneo vai ser incapaz de gerar os postos de trabalho necessários à formação de coesão social e que, portanto, renda de cidadania vai ser inerente a um sistema capitalista, independentemente do grau da concentração da renda ou da pobreza. A demonstração disso do Gorz é muito persuasiva, muito interessante. Agora, há uma outra corrente que é representada, por exemplo, por aqueles reunidos pelo Papa Francisco, que iam se reunir agora em março, que preconiza algo diferente, que é a economia, o modo de funcionamento da economia deveria ser estruturado de forma a tornar a necessidade de distribuição institucional mínima possível, porque as pessoas teriam sua renda a partir da maneira como elas se integram socialmente. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que as 2 coisas estão um pouco corretas, né? Mas vou tentar explicar uma coisa que era uma discussão que vou tentar retomar uma discussão lá do Bolsa Escola / Bolsa Família no começo. Era a discussão, você deve dar o peixe ou deve ensinar a pescar, né? Tinha uma discussão no começo, o pessoal que era contrário ao Bolsa Escola Bolsa Família, dizendo, olha, não está na hora de dar o peixe, tem que ensinar a pescar, porque o que importa é incluir as pessoas no processo produtivo. Então vamos gastar dinheiro em educação, deixa esse negócio de assistência para lá, que você vai gerar um monte de vagabundo, e papapá. Tá. O ponto é que é o seguinte, é porque você vai fazer o quê? Você vai ensinar o argumento na época metafórico, é assim, você vai pegar o cara do interior do Centro-Oeste, trabalhador sem qualificação nenhuma, e você vai fazer o quê? Você vai ensinar ele a pescar o quê? No interior do Centro-Oeste, que não tem onde trabalhar, não tem terra, não tem dinheiro, não tem educação, vai fazer o quê? Tem uma parte da população que já foi, já perdeu. A chance tinha que ser construída lá para trás, em 1950. Não foi construído em 1950. Entre o pão e o aço, o Brasil escolheu o aço, e nessa de escolher o aço, ele deixou a população de 1950 para trás. Então, essa população não tem solução. E isso isso acontece no mundo global. Tem uma massa de população que não vai jamais ser incluída, porque não tem as condições necessárias para você incluir ela em coisas razoáveis na economia. Essa população vai precisar de proteção em massa por questões de solidariedade, que é o argumento clássico, mas, e por questões de justiça, que é o argumento clássico. O que eu estou argumentando é que é mais do que questão de justiça. Quando você começar a enfrentar as crises ambientais, você vai precisar pedir que as pessoas controlem seu consumo de algumas coisas. Como é que você vai pedir isso se você não dá as condições para que elas façam isso? Epidemia, você está pedindo que as pessoas fiquem em casa. Como é que você pede que as pessoas fiquem em casa se não dá as condições necessárias para fazer isso? Tá? E sei lá quais são as próximas crises, a gente nunca sabe. Mas então eu concordo que acho que os 2 lados têm razão. Agora, eu não tiraria a importância que a gente tem de simplesmente criar um mecanismo distributivo que vai ser simplesmente impossível incorporar 100% da sua população. É igual, é impossível formalizar todo mundo. Não tem. O Brasil tem 40% de trabalhadores informais. Aí tudo bem, eu acho que dá para formalizar uns 5% a mais? Sim, impossível. Agora, achar que você vai formalizar 40% da sua força de trabalho não é realista, né? Não tem... fora de questão. Então...